Estão bem aí? Tudo bem? Bom dia. Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir ela em 2 Coríntios, capítulo 13. Não é 1 Coríntios, não é música do Legião Urbana, é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, também conhecido como o último versículo de Coríntios, também conhecido como a bênção apostólica. O Ivo falou ontem, olha, você vai pregar bênção apostólica. Vai ficar chique demais essa pregação. Já pensou? Fica a pregação inteira assim. Achar aí 2 Coríntios, capítulo 13, o último verso, o verso 14. Acharam? Então vamos lá. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Como é um texto pequeno, vamos ler mais uma vez? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Pai, obrigado por podermos estar juntos aqui. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento que libere sobre nós aqui espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos saber a esperança do nosso chamado, para que possamos compreender com todos os santos aqui as dimensões profundas das Tuas afeições por nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos encerrando essa última ministração a respeito de comunidade espiritual. Depois nós vamos passar para uma outra série de ensinos, de mensagens. E eu queria então hoje encerrar naquele bom estilo, dando tiro para tudo que é lado. Estou brincando, nem tanto. Mas eu queria falar com você sobre comunidade espiritual, trazendo uma breve definição. Eu sei que já foi feito isso aqui, mas eu quero novamente trazer uma breve definição pessoal, da minha perspectiva, de como nós podemos definir comunidade espiritual. E depois eu queria trazer algumas ações, algumas perspectivas práticas que nós podemos ter para facilitar a realidade da comunidade espiritual entre nós. Ok? Então eu quero falar um pouco sobre comunidade espiritual em termos de definir ela, mas eu também gostaria de falar um pouco sobre como facilitar ela na nossa vida, ok? Antes de mais nada, você já teve aquela experiência de você é cristão, você crê em certas coisas da palavra, mas de repente você se depara com uma situação onde você olha para a sua reação, para o seu coração, para o seu pensamento, e você percebe que a maneira que você reage, a maneira que você sente, ela é igual às pessoas que não creem em Jesus. Já experimentou isso? A gente fica assim, eu sou crente, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, mas eu estou reagindo e agindo e sentindo igual aos outros que não têm Jesus. Que diferença faz isso? A gente pode ficar mal. A questão aí é a seguinte: quando você tem essa realidade que você crê no Evangelho, mas você não consegue agir e experimentar na sua vida algo de acordo com aquilo que você crê, é porque o que está faltando na sua vida é o que nós chamamos das disciplinas espirituais.
O que são as disciplinas espirituais? São maneiras que Deus pega o nosso coração e coloca o nosso coração em tal posição que aquilo que nós cremos passa a ser aquilo que nós experimentamos no nosso interior e também aquilo que nós vivemos no exterior. Existem muitas disciplinas espirituais que nos ajudam em diversas áreas da vida cristã para nos levar a um lugar de realmente aquilo que nós cremos ser aquilo que nós vivemos. Eu gosto de explicar que as disciplinas espirituais e a espiritualidade cristã como um todo, e na verdade eu gosto de explicar, é meio petulância, é uma definição do Alistair McGrath. A espiritualidade é uma ponte entre a doutrina e a prática. Você já teve essa experiência de olhar para um versículo e dizer, isso aqui é teoria, mas eu quero ver na prática, né? E a gente fica com esse dilema, só que não existe somente teoria e prática. Entre a teoria e a prática, na vida cristã, ou entre a ortodoxia e a ortopraxia, entre aquilo que nós cremos intelectualmente e como nós vivemos, existe aquilo que nós oramos, existe aquilo que nós comungamos, contemplamos, jejuamos. As disciplinas espirituais são essa ponte de pegar o que está escrito e transicionar para o nosso coração e para a nossa prática. Existem muitas disciplinas espirituais. E comunidade, esse assunto que nós estamos tratando, comunidade espiritual, é uma das disciplinas espirituais. Experimentar comunidade espiritual é uma disciplina. Na prática, o que eu quero dizer é, a igreja caseira, cada vez que você vai numa reunião da igreja caseira, cada vez que você experimenta o tal do 2 ou 3, e se você não é membro dessa comunidade, deixa eu explicar. O que é 2 ou 3? 2 ou 3 é um nome que a gente deu para aquilo que nós chamamos de amizades espirituais. Na Bíblia existe um versículo que diz assim, Jesus falando, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então é como se fosse o menor tamanho que a igreja pode ser. 2 ou 3 pessoas. Então nós acreditamos que essas duas práticas, a igreja caseira e o 2 ou 3, ou seja, as amizades espirituais, são fundamentais, são disciplinas espirituais fundamentais para que você desenvolva a sua vida com Deus, para que aquilo que você crê deixe de ser uma teoria e se torne a realidade como você vive, e você saia dessa depressão de se achar uma farsa todas as vezes que você olha para a sua vida. Ou seja, igreja caseira não é uma festinha. A igreja caseira não é um clube de amigos. 2 ou 3 não é um grupinho dos meus melhores amigos. Amizade espiritual não é sinônimo de nós termos afinidade com as pessoas. Na verdade, a igreja caseira, aquela experiência de reunirmos ao redor da mesa, e o 2 ou 3, a experiência de termos amizades espirituais, e na verdade a igreja como um todo também, todas as dimensões, elas têm tudo a ver com família. Sabe o que família nos diz? Você não escolhe. Não é? Os adolescentes que o digam, né? Ah, que eu fui nascer nessa família. Isso aí está muito parecido com a igreja. Igreja não é um clube dos semelhantes. Igreja não é um clube, sei lá, clube de tiro, como alguns irmãos gostam aqui. Porque o que é interessante no clube? É que no clube nós só falamos das coisas do clube. Então, se alguém no clube está adulterando, tu acha que alguém vai chegar e falar, oh, você está adulterando? Não pode atirar aqui. O cara vai dizer o quê? Você vai se meter na minha vida? Nosso assunto aqui é extremamente o clube. A igreja não é um clube religioso que nós vamos discutir sobre coisas religiosas apenas. Não. Na igreja, infelizmente,
as pessoas vão se meter na sua vida. Você solteiro, vão chegar para você e falar assim: acho que essa pessoa aí que você está curtindo, acho que não é muito bom para você. Você vai pegar um emprego, vão dizer: será que você está gastando seu dinheiro direito? É família. Se tem um negócio que família faz, é se meter na vida da gente. Igreja. As pessoas se metem na sua vida, você não escolheu elas para estar na sua vida, e você vai viver para sempre com elas. Não tem o que fazer, são sua família para sempre. É isso. Isso é uma disciplina espiritual muito importante. Viver juntos. O problema é o seguinte: é possível você praticar a disciplina da amizade espiritual, é possível você praticar a disciplina de reunir na igreja caseira e não experimentar comunidade espiritual. É possível você ter a prática externa sem nunca tocar na realidade interior disso. E o texto que nós temos aqui diante de nós fala sobre a realidade interior do que é a comunidade espiritual. Define claramente o que é comunidade espiritual. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha em mente algo. Não é eu que estou falando isso. É a Bíblia que está... Esses versículos não fui eu que escrevi. E não foi simplesmente Paulo, ainda que obviamente foi Paulo. Eu quero que você imagine, se você estivesse hoje diante do Monte Sinai, como o povo de Israel, ouvindo a voz de Deus trovejando do céu, você não ficaria impressionado dizendo: uau, Deus falou, hein, gente? Ou se você encontrasse Jesus nos tempos que ele estava andando na terra, pregando, você veria a própria palavra encarnada, e às vezes você veria a palavra encarnada pregando, você diria: uau, eu ouvi a palavra de Deus. Eu quero te garantir algo. A inspiração das Escrituras, a Bíblia, é tão inspirada por Deus, é uma realidade tão sagrada que este verso que nós acabamos de ler, e todos os demais da Bíblia, possuem tanta autoridade, poder e presença de Deus, como se o próprio Jesus estivesse na sua frente agora falando, como se você estivesse agora mesmo no Monte Sinai, e a glória de Deus, e os anjos, e a voz audível de Deus bradando do céu. Esse versículo é Deus falando e não eu. Você me conhece, você é meu amigo, a gente se conhece, né, gente? Mas a questão não é eu, a questão é, nós estamos na frente de um texto. Só que esse texto não é qualquer texto, é um texto que liga o céu com a terra, é a realidade na sua frente. E esse texto, ele não é um mandamento. Não é Deus dizendo para você fazer alguma coisa. Esse texto também não é uma promessa de Deus falando para você acreditar em algo que vai acontecer no futuro, que vai dar certo, uma promessa de Deus de avivamento, de mudança e transformação. Não, esse verso é simplesmente uma bênção. E o que acontece é que quando eu e você lemos tanto as introduções das cartas no Novo Testamento, como as finalizações, as saudações e as bênçãos, a nossa tendência é pensar como se fosse opa, bom dia, tarde. Parece que é só um oi, e aí, tudo bem? Como é que tá? Daqui para baixo começa o assunto sério. Aqui foi só uma formalidade. Mas não existe formalidade mera e vazia e religiosa na palavra de Deus. Sabe o que esse versículo é? Colocando em linguagem mística, é uma porta
de transferência de uma realidade. Quando Paulo está falando, a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele está desejando que as pessoas experimentem isso. Mas não é só isso. Paulo é um apóstolo de Jesus. Paulo é uma pessoa autorizada por Jesus a declarar coisas que mais ninguém aqui nessa sala poderia. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela cria a realidade a qual ela se refere. Assim como houve em Gênesis, haja luz e houve luz. Da mesma forma, aqui quando ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo, é como se fosse assim, haja graça e haverá graça sobre você. Ao pronunciar isso, e você nessa manhã se engajar com essa simples frase, a frase é mais que uma frase. A frase é uma porta para uma realidade. Por detrás desses símbolos, desses termos, existe algo real que você pode tocar. E aqui, algo relacionado com a Trindade. Ele fala sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito, mas ele coloca numa ordem, falando primeiro de Jesus, e de Deus, e do Espírito Santo. E o que é que Paulo está desejando para a igreja? Ele está desejando três coisas que obviamente são unidas. Ele deseja graça, ele deseja amor de Deus, mas é a última frase que define para mim o que é comunidade espiritual, e é nessa frase que eu queria acampar um pouquinho com você. Porque ele fala, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele quer que seja com todos nós. Sabe o que isso significa? Em primeiro lugar, seja com cada um. Em segundo lugar, com todos ao mesmo tempo. Ele quer que com cada um de nós e com todos ao mesmo tempo, a comunhão do Espírito Santo nessa manhã se manifeste. Esse texto aqui é como se nesse exato momento a tinta da caneta de Paulo estivesse fresca e ele tivesse acabado de escrever. Porque a palavra de Deus é eterna, ela possui um frescor constante, está sempre sendo realidade disponível para você tocar. E existe algo que você pode tocar hoje, que chama a comunhão do Espírito Santo. Sabe, há 15 anos atrás, eu acho, eu estava no CPP fazendo curso lá, e eu recebi um livretinho, chamava Comunhão do Espírito Santo. Achei muito legal, que bênção, glória a Deus. Passou a vida, toca os anos. Eu voltei para esse texto para pregar para vocês e pensei, aquilo lá devia estar errado. Vou ler nos comentários todos os comentários que eu consegui ler. E traduzir. E agradeço a Deus que o software do Logos abençoou o seu pastor para ler uns negócios legais. Porque eu mesmo não tenho nada além disso para fazer. Simplesmente confirmou uma coisa que eu tinha aprendido há 15 anos e eu achava que talvez poderia, não sei, né? Talvez aquela coisa que você pensa assim, era um negócio que eu cria, mas vai que é isso mesmo que está na palavra mesmo. E o que é que eu aprendi e o que é que eu quero que você entenda? Olha bem para o texto. Ele não está falando comunhão com o Espírito Santo. Ele nem mesmo está falando comunhão no Espírito, como Filipenses 2:1, por exemplo, poderia falar. Ele está falando comunhão do. Pense no contexto. Ele falou a graça de Jesus, o amor de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está olhando para Jesus, para Deus, para o Espírito, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo fontes de três realidades. Imagine 3 fontes de água pura, mas que no fim formam um único rio. Então ele começa falando sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que o nosso Senhor Jesus Cristo é uma fonte cristalina, sua pessoa divina é uma fonte cristalina de graça. Então depois ele fala do Pai.
O amor de Deus. Imagina uma fonte cristalina de água fluindo o amor de Deus. E então, na terceira fonte tem a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, ele não está falando sobre comunhão com a fonte. Ele está falando sobre receber aquilo que da fonte emana. Ele não está apenas dizendo, ei, que você tenha comunhão com o Espírito Santo na sua vida. O que ele está falando é, inventando na minha versão aqui, que você receba da parte do Espírito Santo o dom da comunhão. Paulo não fala em 1 Coríntios capítulo 12 que a comunhão é um dom. Mas eu quero que você saiba, a comunhão é uma manifestação do Espírito Santo. A comunhão entre nós não acontece por boa vontade. A comunhão entre nós não acontece porque você fez um churrasco. A comunhão entre nós não acontece porque você falou versículo bíblico. Porque você falou o versículo que você leu durante a semana no seu devocional. A comunhão acontece quando nós recebemos do Espírito Santo essa comunhão. Nós precisamos de uma inclinação constante, uma dependência constante do Espírito, para que haja comunidade espiritual. Caso contrário, você pode ficar reunindo na igreja caseira e fazendo 2 ou 3, mas nunca experimentar essa realidade. Ou seja, a comunhão do Espírito Santo é a igreja. A realidade interior, subjetiva, invisível da igreja é a comunhão do Espírito Santo. É algo que Ele concede, é algo que Ele dá. Eu queria que você tivesse em mente isso nas próximas vezes que você encontrar com seu 2 ou 3, seus amigos espirituais, ou na igreja caseira. Quando você se reunir com os irmãos, tenha em mente isso. Ah, irmão, nós vamos ter comunhão. Quem disse? Não é possível marcar um horário para ter comunhão. Assim como não é possível marcar um horário para ter avivamento. Porque comunhão, repete isso comigo, você já deve ter falado isso muitas vezes, mas tem que virar reza, tá? Repete aí, comunhão não é relacionamento. Porque tem gente que pensa assim, a gente tem que relacionar, a gente tem que ser muito amiguinho, para daí ter comunhão. Não! Não, porque eu tenho comunhão até com os mortos, sabia? Ui, virou espírita. Não. O que eu quero dizer é que, quando eu leio um texto de um pai da igreja, um texto de Paulo, há uma comunhão com o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo. O que eu quero dizer com isso é que você pode ser muito amigo e ter muito relacionamento, ou não, ou ser introvertido, ser na sua, não querer ficar falando com todo mundo. Você não tem que ser o amigão, legalzão, para ter comunhão. Você precisa do Espírito Santo. Se o Espírito habita em você, você tem tudo aquilo que você precisa para ter comunhão. Mas mesmo assim não é possível apertar um botão e ter comunhão. Por quê? Porque é preciso permitir que o Espírito em você flua do seu interior como um rio de água viva na direção da vida do outro irmão. E isso é o santo grau. Isso é a coisa mais sagrada que existe na vida. E eu quero te contar uma coisa. Eu encontrei. Eu não sei se você tem amigos que quando você senta, você recebe deles vida e transmite vida. Mas eu tenho. E eu não estou dizendo que eu tenho como alguém, só eu tenho. Não. Eu vim aqui como um mendigo falar, eu encontrei água, eu encontrei comida, existe sim
a possibilidade da nossa vida ser profundamente transformada por Deus, não porque eu fui para uma clínica, não porque eu fui para um psicólogo, não porque eu tomei remédio, simplesmente porque eu sentei com o Ivo, falei minhas crises, e o Ivo só derramou o amor de Jesus, e aquilo, uau, transformou minha vida. Em quanto tempo? 1h30 que a gente faz. É marcado. Por quê, Carol? Quer que eu volte para casa? Não tem que ser, tem que ficar 5 horas. Não. 1 segundo do Espírito fluindo transforma tudo. Mas precisa, e aí é que está a coisa prática, precisa fluir. Você pode fazer fluir? Não porque é Deus, mas você pode impedir. Deus flui como Ele quer, onde Ele quer, e eu quero te garantir, Ele quer. O problema não é você não sabe como faz para Deus fluir. Ele sempre quer fluir do seu interior. O problema é se você está impedindo. Tem versículos na Bíblia que falam sobre apagar o Espírito. Tem versículos na Bíblia que falam sobre entristecer o Espírito. Mas eu estou usando essa linguagem de simplesmente bloquear. Você pode ter muitos dons espirituais, experiências, conhecer versículos, mas na hora que você senta, isso aqui é místico, tá? E se você não gosta, tranquilo, mas aqui nós é místico. Simplesmente você senta com a pessoa e você sente que tem um negócio que não toca seu espírito, e você sente que o seu espírito não toca ela, ou como diria o Paulo Manzini, é hermética. A pessoa é hermética. Ela prega, ela canta, ela ora, mas ela é hermética. Parece que você não toca algo real dela. Nem que seja uma crise, nem que seja um pecado, algo real. Mas tem um jeito. Tem um jeito de você se abrir para que isso flua. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa para desimpedir o fluir da comunhão do Espírito com você e seus amigos. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Eu não estou falando aqui nem de conversão. Eu estou falando de você ser cheio do Espírito Santo. Se você não é cheio do Espírito Santo, pessoalmente, individualmente, você vai derramar o quê? A matemática começa por aí. É fato que algumas vezes, no seu 2 ou 3, ou na sua igreja caseira, alguém vai chegar tipo: Hello darkness, my old friend. E se a reunião for de manhã, eu sempre vou estar assim, tá? Mas graças a Deus, as reuniões que eu vou é mais à noite ou à tarde. Eu já acordei, já estou crendo em Deus de novo naquele dia. Sempre vai ter um dia que alguém vai estar para baixo. E aí, esse dia é o dia de você pegar... Caraca, eu estou pensando muito nos ursinhos carinhosos. Sabe? Só velhos entenderam, né? Entende? Tudo bem. De você deixar que aquele amor que está dentro de você, aquela presença do Espírito Santo dentro de você, jorre sobre essa pessoa que está mal naquele dia. Mas, se sempre a gente está mal, se sempre os 3 estão morrendo, os 3, 2 ou 3, estão morrendo, aí não dá, né? Aí ninguém solta a mão de ninguém e se atira no precipício. Veja, eu não estou dizendo que você vai ficar super feliz sempre, mas é cheio do Espírito Santo, para derramar o Espírito no outro. Então a primeira coisa é isso. Segundo, você precisa ter um senso claro da sua necessidade de ser tocado por essa comunhão. Sua fome por isso. Você tem que chegar assim, tipo, cara, eu quero ser tocado, eu preciso. Colocando de outra maneira, eu sou um fracasso. Ai, que linguagem, mas é isso aí. Deixa eu te contar, esse é o segredo do Convergência. Se você não sabe, eu vou te contar. O nosso segredo é o seguinte: eu sempre fui um fracassado. Então, quando eu fiz amizade com a Elisa falou:
Igreja é lugar de fracassado. Eu falei, encontrei meu lugar. Eu fico muito feliz que hoje em dia tem gente bonita entre nós. Gente formada. Tem um irmão aqui na minha frente, não vou apontar para ele não. Mas eu olhei para ele assim e falei, veio sem Bíblia, não, só com o Novo Testamento, em grego. Que medo de pregar na sua frente. Tem gente formada, tem gente que nunca pegou cadeia aqui. Né? Tem gente que se eu falar fazendinha, não faz ideia do que é. Entendeu? Então, gente, legal. Mas, gente, vocês não são a média não, viu? Vocês são os troféuzinhos nossos. Deixa eu te falar, nós aqui é podre, viu? Aqui é uma casa de gente fracassada. De gente que deu errado. E que decidiu parar de fingir isso. Porque fracassado por causa do pecado, todo mundo é. Admitir é outra coisa. E quando, relacionando com a Elisa, com o Haroldo, eu entendi que eu não precisava ser forte, pelo contrário. Era exatamente a minha fraqueza que era uma porta para um relacionamento mais profundo. Foi a partir daí que a igreja nasceu. E essa igreja vai morrer se a gente começar a ser um clube de campeão. Aqui, o negócio é o seguinte. Um manca com a perna esquerda e outro com a direita, os dois se agarram para ver se... Sabe por que você está rindo, né? Não é porque eu sou engraçado. Como diz o Orlando, é porque é verdade, né? É porque você tem isso. E eu quero te falar, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao lugar que o dia que você falar... Eu tenho que segurar as gírias, né? Porque tudo multiplica na internet, né? Você falar que suas afetividades estão distorcidas sexualmente, ninguém vai levantar a sobrancelha. Oh meu Deus, viado, não. Entendeu? Não. Porque todo mundo aqui vem de uma situação de pecado e de carência de Deus. Pornografia. Nossa, você adulterou. Não esperava menos, querido. Você é um pecador. A questão é, você admite isso? Ou você vai ficar fingindo? Tá tudo bem. Glória a Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu não aguento você. Eu não aguento você. Você já sentiu que as pessoas... parece que as pessoas não são muito amigáveis nessa igreja. A gente não é mesmo. A gente está tudo ruim. Mas isso aqui é legal. É porque eu não preciso tentar fingir se é uma coisa que eu não sou. Sabe, um pastor legalzinho? Olá, seja bem-vindo à nossa igreja. Eu não sou isso e essa igreja nunca vai ser, brother. Porque a primeira coisa que precisa para ter comunidade espiritual é admitir o seu fracasso, sua necessidade. Mas tem que ter encontro com Deus. É alguém cheio do Espírito Santo que admite o seu fracasso. Terceira coisa que você precisa, poucas pessoas. Uma igreja caseira com 30 pessoas, não tem comunidade espiritual. Não tem como falar, não tem como ter comunhão. Não tem como ter um fluir, tem que ter poucas pessoas. Se você ficar mal, quando a igreja divide, eu quero falar de coração, assim, para você entender. Eu não me importo. Porque a gente não está preocupado de você ficar no seu clube de amiguinhos. O que a gente está preocupado é, esse grupo tem uma dinâmica específica que você possa ter real comunhão. E o que é interessante é que a gente inventou esse negócio que as crianças participam da reunião. Se na sua reunião não participa, você está errado. A gente inventou esse negócio que criança participa de reunião. E isso atrapalha tudo. Exatamente. Porque é para ver que você não tem comunhão com seus filhos e não ensinou eles a ficar quietos, não ensinou eles a ser disciplinados. Não tem problema.
Eu vou contar desse testemunho de novo, porque eu sempre conto e é muito legal. Quando essa igreja era 10 pessoas debaixo de uma árvore, tinha um irmão que tinha um filho, porque naquela época poucos tinham filhos, porque poucos casavam. E poucos tinham dinheiro para ter uma casa e tudo mais. E esse irmão vinha para as reuniões, e o filho dele, endemoniava, né, velho? Mas endemoniou 3 semanas. Na terceira semana, porque o filho dele ficava rodando assim, a chácara é grande, né? Ficava reunindo na chácara, o filho dele ficava rodando. Na terceira semana, o seu Roberto, com aquele jeitinho dele, gracioso de, vou me meter na sua vida, falou, irmão, no meio da reunião, irmão, não é certo isso aí que você está fazendo com seu filho, não. Você tem que aprender a disciplinar seu filho, ensinar ele a ser obediente. Ó, irmão, mas eu não consigo. Pega ele lá. Pegou o menino, e o menino no colo do pai. O que foi legal? É porque o seu Roberto entrou na vida do cara, na frente de todo mundo. Foi uma vergonha tão grande que todo mundo sentiu junto. E a gente se compadeceu e ficou junto, tipo assim, agora tu vai ficar aí. Aí todo mundo se engajou. Agora tu vai ficar quieto, moleque. Todo mundo ficou discipulando o menino. Na próxima semana, igual. Na terceira semana, acalmou do nada. E ficou 2 horas na reunião, de boa, no colo do pai, quietinho. Dá certo. Só que sabe o que acontece? A gente vai crescendo e a gente tem vergonha de entrar na vida dos outros. Mas, irmão, se o seu filho não consegue ficar na reunião, se você está pensando em criar uma escolinha para as crianças, é porque você não entendeu a nossa proposta. É para as crianças estarem juntas e quietas. Impossível. Chama ele lá. Chama ele lá. Outra coisa que precisa, esperar em Deus juntos. Porque tem gente que fala assim, não, qual que é o manual aí de igreja nas casas, 2 ou 3, deixa eu entender. Passo 1, passo 2, fazer uma oração no início. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, tem que esperar em Deus. Tem que ter um coração aquietado. Precisa de humildade. Porque, já viu quando um irmão compartilha? A gente tem a vontade de aconselhar e de resolver os problemas do cara na hora que ele está compartilhando na reunião. Tem que ter humildade para ter a paciência de ouvir e não querer controlar a pessoa. Por mais que seja controlar para o bem, você pode querer controlar para o bem, mas todo controle é ruim. Precisa que o Espírito toque ela. O que você tem que fazer? Você tem que desejar fluir a vida de Deus sobre a pessoa, mas não controlar a pessoa. Não tentar forçar ela para algum lugar. Não, você não pode crer dessa forma. Eu sei que eu não posso, mas deixa eu falar. Entende? Tem que ter um lugar para você falar que você não está bem. Que você não, eu sei que eu tenho que crer nas promessas de Deus. Mas espera. Deixa eu terminar de falar. E aí alguém, de uma maneira graciosa, vai comunicar algo. Eu lembro. Michel do Estrada, meu amigo Michel do Rio, chegou para um irmão no Rio e falou assim, irmão, tenho dúvida quanto a isso. O irmão respondeu, tudo que não é de fé é pecado, hein? Caraca, não podemos mais conversar. Acabou. Então você tem que ter humildade para deixar a pessoa falar a crise dela, ou o que for de bom, e depois você compartilhar. Você não precisa ter nenhum tipo de habilidade psicológica para fazer isso. Só precisa de santidade. Você precisa também reconhecer que quando alguém abre o coração e compartilha algo, os desejos mais tortos que alguém possa ter, de alguma forma, tem uma fonte, fome por Deus. Até mesmo desejos distorcidos na sexualidade ou qualquer área assim.
tudo no fim é um anseio de ter um encontro com Deus e foi distorcido pelo pecado. Então quando alguém compartilha uma dor, quando alguém compartilha um desejo torto, olha para o desejo torto e pensa: onde está a fome por Deus aí? Porque tem uma fome por Deus aí. Em vez de querer consertar a pessoa, mas para com isso, tchê. Não! Olha para o desejo dela e pensa: isso aqui é fome por Deus. Inclusive você pode falar para a pessoa isso. Alguém pode dizer assim: eu estou querendo casar, estou triste, estou sozinho, estou triste. Ok, eu quero dizer algo. Seu desejo de casar não é errado. E todos os seres humanos precisam de relacionamento, mas no fim das contas, lembra, tem o desejo por um casamento eterno de Cristo com a igreja. E eu quero honrar esse seu desejo. Eu sei que talvez está distorcido nesse momento, mas eu quero te falar um negócio: não está tudo perdido, porque tem um desejo aí ainda, e Deus pode redimir isso para a glória dEle. Você precisa reconhecer que você e que a pessoa que está próximo de você tem a nova natureza de Jesus. Gente, faz de conta que minha mulher não está aqui, vou contar um negócio. Vou botar a mão assim para não chegar ela aqui. Eu descobri um treco, que eu acho que é o que Paulo fala de não conhecer uns aos outros segundo a carne, mas eu não sei se é. Mas é o seguinte: todas as vezes que eu falo com a minha esposa, e eu imagino assim, ela vai agir de maneira carnal, ruim, eu posso não ter falado, tá? Mas se dentro de mim eu já estou sentindo e pensando mal dela, ela reage ruim. Mas se eu falo com ela, seja o que for, qualquer coisa, se eu falar pensando, ela é uma mulher de Deus, porque ela está em Cristo, Cristo habita nela, é como, na minha mente eu imagino, é como se eu evocasse a nova natureza dentro dela, eu comunicasse com a nova natureza dentro dela, ao invés de comunicar com a carne. E é isso que a gente tem que fazer no 2 ou 3, isso que tem que fazer na igreja caseira. Não é olhar para a carne do irmão e aplaudir a carne, mas é discernir entre a carne e o espírito e conversar, dialogar com a nova natureza dialogando com nova natureza, o meu novo eu em Cristo conversando com o seu novo eu em Cristo. Aí sim é comunhão. Em último lugar, para encerrar, e obviamente, todos estão cientes que isso é uma mentira. Isso é uma piada, eu já fiz tantas vezes que eu nem tenho mais graça de fazer. A comunidade, a vida comunitária, a experiência de vida comunitária, a comunhão do Espírito Santo, é um lugar macio para cair. Repete isso, que eu queria que isso fosse um jargãozinho de vocês, que internamente com os líderes mas eu queria que todo mundo soubesse disso. Repete isso: um lugar seguro para cair. Eu quero ler uma história e te contar isso. Fui recebido de braços abertos, recebi toda a atenção e carinho que eu poderia esperar, e me foi oferecido um lugar seguro e amoroso para crescer, tanto espiritual quanto emocionalmente. Tudo parecia ideal, mas precisamente naquele momento eu desmoronei, como se precisasse de um lugar seguro para chegar no fundo do poço. Henry Nouwen. Sabe que história é essa? É o seguinte: Henry Nouwen era um teólogo muito renomado na Universidade de Notre Dame. Então era um cara fera na teologia. E um dia ele resolveu mudar de área de trabalho. E ele saiu da faculdade de Notre Dame e ele foi trabalhar na comunidade La Arche, a Arca, eu acho que era na França, mas tem outros lugares. Ele foi trabalhar na comunidade Arca. A comunidade Arca é uma comunidade que trabalha com o cuidado de crianças especiais. Então, basicamente, você tinha Henry Nouwen, tem um livro até sobre isso, Adam. Você tinha o Henry Nouwen, um grande teólogo, conversando com uma criança com paralisia cerebral, conversando com uma criança, outras crianças com uma série
de dilemas, elas não conseguiam trocar uma palavra com ele. Ou seja, todas as grandes teorias teológicas dele não serviam de nada. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente na arca era tão aconchegante, os obreiros e o próprio amor das crianças era tão doce, que no momento que o rei Naaman chegou, ele caiu no profundo poço da depressão. No mais profundo poço. Por quê? Porque ele estava talvez só esperando um lugar de aceitação suficiente para poder desmoronar. Tem gente muito forte que está só esperando um lugar onde ninguém vai apontar o dedo para ela desmoronar. E ele desmoronou porque naqueles dias ele descobriu que o desejo intenso dele de ser amigo de um irmão específico e a raiva que ele sentiu por algumas coisas no relacionamento deles, na verdade era uma paixão homossexual, e ele não sabia que ele tinha esses desejos dentro dele, e ele caiu no poço chorando por causa disso. O livro que ele escreve sobre isso, ele ficou na cama por meses, e ele só conseguia sair da cama e escrever algumas frases. Eu li o livro das frases que ele escreveu. É o fundo do poço. Mas quando ele saiu do poço, ele escreveu a maior obra da vida dele, A Volta do Filho Pródigo. Os irmãos aqui, nessa igreja, nós precisamos criar verdadeira comunidade espiritual para que as pessoas encontrem um lugar macio para chegar no fundo do poço. Porque é só depois de chegar lá que a gente consegue subir. É só depois de encontrar a morte que a gente encontra a ressurreição. Como que a gente faz isso? Como que a gente cria um lugar macio para cair, seguro para tirar as máscaras? Primeiro, tem que ser um lugar onde, independente do que a pessoa começar a abrir o coração, tem que ter uma grande frase tatuada na sua alma que é: eu te aceito. Eu te aceito. Eu quero entrar na sua vida celebrando você, dizendo: eu te aceito. E não é te aceito para você ficar de qualquer jeito, não. Você sabe que não é isso que a gente está falando. Mas é: eu te aceito mesmo. Eu não vou sair daqui. Enquanto suas maiores trevas você estiver abrindo, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Em segundo lugar, é você olhar para a pessoa quando ela abre o coração. E você, no seu interior, e até em palavras, você falar: eu creio em você. Eu creio que você tem o Espírito Santo. Mesmo que eu também perceba as obras da carne em você. Mesmo que eu veja que você tem áreas carnais, sua carnalidade não está dizendo que você não tem o Espírito Santo. Pelo contrário, só pode discernir entre um e outro porque tem o oposto. Ou seja, você falar para a pessoa: olha, eu estou vendo aqui a obra do Espírito, eu estou vendo aqui a obra da carne, discernimento. Em primeiro lugar, aceitação. Em segundo lugar, discernimento. Em terceiro lugar, é você olhar para a pessoa e parar de tentar ajudar ela e, tipo assim, dar um novo versículo bíblico, dar um novo conselho. Gente, isso é minha vida. Quantas vezes eu falei para Haroldo coisas do meu coração e ele não falou nada de volta. Porque ele teria uma lista de versículos que ele poderia me dizer, mas ele queria que fluísse a vida do coração dele para mim. E por um momento ele não quis fingir, ele ficou esperando. Teve mais de um momento. Teve momentos que eu abri crises profundas e ele falou: filho, não tem nada o que fazer. Mas só de ter alguém que diz junto comigo: eu estou junto com você nesse não tenho o que fazer, e eu não vou embora, foi suficiente para eu continuar caminhando. Isso é comunidade que o Espírito Santo gera. Por quê? Porque tem a ver com o Evangelho. É quando você assume quem você é. Ao mesmo tempo você crê naquilo que Deus fez na cruz. E você transmite isso para os outros a partir do coração. É para isso que uma igreja caseira deveria de existir. Não é para só ficar comendo. E quando alguém quer abrir o coração, alguém passa: me dá a Coca-Cola. Gente, tem alguém abrindo o coração. Cala a boca.
As crianças estão fazendo barulho, importa, manda ficar quieta, traz elas, pega no colo, chama ela aqui. Porque é sagrado. Irmãos, se nós estivéssemos junto com Adão e Eva no jardim do Éden, o lugar de encontrar Deus seria no Éden. Se nós estivéssemos com Moisés e o povo de Israel, o lugar de encontrar Deus seria no Santo dos Santos, no tabernáculo. Se nós estivéssemos com Davi, o lugar de encontrar o Senhor seria na tenda de Davi, ao redor da arca. Se nós estivéssemos com Salomão, o lugar de encontrar o Senhor seria no templo, ao redor daqueles corais cantando que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Se nós estivéssemos no tempo de Jesus, o lugar de encontrar Deus seria na própria carne e pele desse judeu que estava falando, vimos a sua glória. Mas, nesse tempo, o lugar que a gente vai encontrar Deus é quando a gente quebra um pedaço de pão, pega um copo de vinho e olha no olho do irmão e fala: eu te aceito, cara. Você é uma nova criatura, apesar de tudo, Jesus morreu por nós, é o Santo dos Santos hoje. O lugar sagrado, você poderia encontrar Deus nas outras pessoas. Às vezes você está lendo a Bíblia, querendo ter um grande encontro com Deus, e pode ter. Às vezes você está orando bastante, quer ter um grande encontro com Deus, e pode ter. Mas se você fizesse um pouco de silêncio e ouvisse os seus amigos quando ele abre o coração, talvez você também teria um encontro com Deus. E se nós uníssemos essas três coisas, a devoção à palavra, o imergir no Espírito, na comunhão, você vai encontrar o Santo dos Santos na terra, na maneira mais simples e ordinária, mas você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, não porque as coisas vão dar certo, mas porque mesmo sendo um fracassado, você vai saber que Deus está com você e seus amigos te dão as mãos para estar diante da presença de Deus. Mesmo sendo um fracassado, Senhor, eu amo a sua presença, que na sua presença há plenitude de alegria. Vamos nessa direção, irmãos. Buscar comunidade espiritual não como um mero detalhe, mas como um lugar onde a gente realmente encontra a presença de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.